O milionário sorriu com deboche e provocou. Por que não me dá um conselho financeiro, garçonete? Mas o que ela fez em seguida deixou o milionário completamente sem palavras. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O senhor gostaria de mais alguma coisa? Perguntou Jennifer, recolhendo os pratos da mesa com movimentos precisos e discretos. Evandro Salles ergueu os olhos da tela do celular pela primeira vez desde que ela havia servido a entrada. O brilho azulado do aparelho refletia em seu rosto anguloso, destacando o queixo bem definido e os olhos castanho escuros que finalmente se dignaram a notá-la. Vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado, com abotoaduras de ouro branco que cintilavam sob as luzes suaves do restaurante Palazzo, um dos mais exclusivos de Fortaleza. Na verdade, sim, respondeu ele, colocando o celular sobre a mesa com um movimento estudado. Estou esperando uma pessoa para discutir negócios. Enquanto isso, me traga um bourbon. Com gelo ou puro, senhor? Puro. E use o Blanton's, não aquelas marcas inferiores que vocês costumam servir para turistas. Completou com um leve sorriso de superioridade nos lábios. Jennifer assentiu educadamente e se afastou, mantendo a postura ereta que havia aprendido nos treinamentos. Aos 25 anos, já estava acostumada com o comportamento de clientes como Evandro Salles. Os ricos eram todos iguais, pensou enquanto atravessava o salão elegante em direção ao bar, sempre tão seguros de que o mundo devia girar ao seu redor. No bar, ela respirou fundo enquanto aguardava o bartender preparar a bebida. Através da janela panorâmica, as luzes da orla de Fortaleza cintilavam como estrelas caídas sobre o Atlântico. Naquele mesmo oceano, a apenas 230 quilômetros dali, ficava Aracati, sua cidade natal, um lugar onde nunca teria imaginado que serviria drinks de $200 para executivos que gastavam em uma noite o equivalente a 2 meses de salário mínimo. Aqui está o Blanton's para a mesa 17, disse Mateus, o bartender, interrompendo seus pensamentos. É o Evandro Salles, né? Ele sempre pede isso. Conhece ele? Perguntou Jennifer, ajeitando a gravata borboleta do uniforme preto e vermelho. Todo mundo no ramo de luxo de Fortaleza conhece. Dono da Salles Investments, uma das maiores corretoras de investimentos do Nordeste. Dizem que tem um patrimônio de mais de 100 milhões. E faz questão que todos saibam disso. Jennifer pegou a bebida com cuidado e voltou para o salão. Enquanto caminhava, sentiu o celular vibrar no bolso interno do colete. Provavelmente era uma notificação do aplicativo de finanças que acompanhava religiosamente. Desde que descobrira os vídeos gratuitos sobre educação financeira no YouTube, há 2 anos, transformara aquele conhecimento em sua obsessão particular. Evandro agora conversava ao telefone, gesticulando com autoridade. Quando ela se aproximou para servir a bebida, ele elevou a voz, sem se importar com quem pudesse ouvir. Me poupe, André. Se ele não pode investir pelo menos 5 milhões, nem me traga para conversar. Meu tempo é valioso demais para pequenos investidores. Jennifer colocou o bourbon sobre um guardanapo de linho, cuidando para não interromper a conversa. Mas quando se preparava para se afastar, o homem cobriu o microfone do celular com a mão e a deteve com um gesto. Parece que meu convidado não virá. Cancele o outro couvert. Sim, senhor. Deseja ver o cardápio agora? Não é necessário. Traga-me o filé Wellington mal passado e uma taça de Chateau Margaux 2015, se tiverem. Ele fez uma pausa, estudando-a por um momento. Você sequer sabe o que é um Chateau Margaux, não é? Algo na forma como ele a olhava fez Jennifer sentir um calor incômodo subir pelo pescoço. Era o mesmo olhar que recebera quando chegou em Fortaleza 3 anos atrás, com o sotaque forte do interior e roupas simples demais para os padrões da capital. É um vinho tinto francês da região de Bordeaux, senhor. Primeiro Grand Cru Classé, de 1855. O 2015 é considerado uma safra excepcional, com notas de cereja negra, cassis e um leve toque de cedro. Harmoniza perfeitamente com o filé Wellington.
respondeu ela, sem hesitar. A surpresa no rosto de Evandro foi quase imperceptível, mas estava lá. Ele ergueu uma sobrancelha e seus lábios se curvaram em um sorriso que mesclava incredulidade e divertimento. Impressionante. Onde uma garçonete aprenderia sobre vinhos Premier Cru? Perguntou, tomando um gole do Bourbon. No mesmo lugar onde aprendi sobre o resto do meu trabalho, senhor. Estudando. Ele a observou com mais atenção agora. Jennifer manteve o contato visual, sustentando seu olhar com uma dignidade tranquila. Por baixo do uniforme padronizado, era difícil perceber suas origens, mas seu sotaque ainda carregava leves traços do Ceará profundo, apesar de todos os esforços para neutralizá-lo. Estudando, repetiu ele, girando o líquido âmbar no copo. E o que mais você estuda além de vinhos? Havia algo em seu tom que a irritou profundamente. A mesma condescendência que enfrentava diariamente, aquela certeza que pessoas como ele tinham de que conhecimento real era privilégio exclusivo dos ricos. Investimentos, respondeu, antes que pudesse se conter. Evandro quase engasgou com o Bourbon. Seus olhos se arregalaram por um instante antes que uma risada contida escapasse de seus lábios. Investimentos? Repetiu ele, o deboche evidente em sua voz. O milionário sorriu com deboche e disse: por que não me dá um conselho financeiro, garçonete? O restaurante parecia ter silenciado ao redor deles, embora, na realidade, as conversas e o tilintar dos talheres continuassem normalmente. Jennifer sentiu o peso dos olhos dele sobre si, avaliando-a, esperando que ela recuasse envergonhada. Em vez disso, algo dentro dela se fortaleceu. Eu diria para diversificar sua carteira para além dos ativos tradicionais, Sr. Sayles. Com a instabilidade do mercado atual, uma alocação exclusiva em renda variável pode ser arriscada demais, mesmo para quem tem capital de sobra. O sorriso de Evandro congelou. Ele inclinou levemente a cabeça para o lado, como se estivesse diante de um espécime raro e curioso. Você sabe quem eu sou? Não era uma pergunta. O senhor é cliente regular do Palazzo, respondeu ela diplomaticamente. E você acabou de me dar um conselho sobre minha própria área de expertise, continuou ele, ignorando sua resposta. Fascinante. E onde exatamente você adquiriu tanto conhecimento sobre mercado financeiro? Havia algo em seu tom que já não era puramente condescendente. Uma curiosidade genuína parecia ter se infiltrado em sua arrogância. Internet, senhor. Existem muitos recursos gratuitos para quem quer aprender. Evandro a fitou como se ela fosse uma equação que não conseguia resolver. Então, com um movimento súbito, puxou a cadeira à sua frente. Sente-se. Jennifer olhou ao redor, desconfortável. Senhor, eu estou em horário de trabalho e... Sente-se, repetiu ele mais suave desta vez. Apenas por um momento. Prometo que não vou prejudicá-la com seu supervisor. Hesitante, ela se sentou na ponta da cadeira, mantendo as costas retas e as mãos unidas sobre o colo. Diga-me, Jennifer. Ele olhou para o crachá no uniforme dela. O que você sabe sobre os recentes movimentos da taxa Selic e seu impacto nos fundos imobiliários? A pergunta era claramente um teste, um desafio lançado com a certeza de quem espera um tropeço. Mas ele não conhecia a Jennifer, que passava noites no pequeno quarto do alojamento dos funcionários, esticando a conexão limitada do Wi-Fi para assistir a palestras de economistas renomados e acompanhar webinários gratuitos. A redução gradual da Selic nos últimos ciclos tem impulsionado os FIIs, especialmente os de tijolo, devido à busca dos investidores por rendimentos mais atrativos que a renda fixa. No entanto, com a recente sinalização do Banco Central sobre possíveis elevações para conter a inflação, acredito que veremos uma correção significativa no setor, principalmente nos fundos de lajes corporativas que já sofrem com a vacância pós-pandemia. Evandro apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos, observando-a com uma intensidade perturbadora.
O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. "Quem é você, Jennifer Silva?" perguntou finalmente, sua voz baixa e controlada, mas com um inegável tom de admiração. "E o que está fazendo servindo mesas em vez de operar no mercado?" A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Era a mesma questão que ela se fazia todas as noites, quando acrescentava mais alguns reais à sua pequena reserva de emergência. O mesmo questionamento que a assombrava enquanto limpava mesas e servia pessoas que nunca olhavam em seus olhos. "Nem todos nascem com as mesmas oportunidades, Sr. Salles", respondeu ela, sustentando o olhar dele. "Alguns de nós precisamos construir nosso caminho degrau por degrau." Algo mudou na expressão dele. Uma sombra de reconhecimento, talvez até de respeito, atravessou seu rosto. "E quais são seus objetivos, além de servir Chateau Margaux para clientes que mal sabem apreciá-lo?" Antes que pudesse responder, Jennifer sentiu uma presença atrás de si. Era Carlos, o maitre, observando-a com uma expressão de desaprovação. "Algum problema aqui?" perguntou ele, com uma polidez glacial. "Nenhum", respondeu Evandro prontamente. "Eu insisti que a senhorita Silva se sentasse para discutir algo de meu interesse. A culpa é inteiramente minha." Carlos pareceu confuso, mas assentiu respeitosamente. "Como quiser, Sr. Salles. Jennifer, quando terminar, a mesa 12 precisa ser atendida." "Sim, senhor. Já estou indo", respondeu ela, levantando-se rapidamente. Evandro a observou se levantar, uma expressão indecifrável em seu rosto. "Traga-me aquele vinho, Jennifer, e reserve alguns minutos depois do seu expediente. Tenho uma proposta que pode ser do seu interesse." Enquanto se afastava, Jennifer sentiu um tremor nas mãos. Não sabia se era medo, excitação ou uma estranha mistura de ambos. O que acabara de acontecer? E que tipo de proposta um homem como Evandro Salles poderia ter para alguém como ela? O restante do turno passou como um borrão para Jennifer. Suas mãos trabalhavam automaticamente, servindo pratos, removendo taças, recitando especiais do dia, enquanto sua mente não conseguia se afastar da conversa com Evandro Salles. Mais de uma vez, ela se pegou olhando na direção da mesa 17, onde ele permanecia sozinho, alternando entre trabalhar em seu notebook e observá-la discretamente por cima da taça de vinho. Perto das 23 horas, o movimento no restaurante diminuiu. A maioria dos clientes já havia partido, restando apenas alguns casais que prolongavam a noite com sobremesas e digestivos. Jennifer passou pela cozinha para deixar uma bandeja vazia e encontrou Mateus, o bartender, preparando-se para encerrar o turno. "E aí, o que o todo-poderoso Salles queria com você?" perguntou ele, organizando as garrafas premium. "Não sei bem", respondeu ela hesitante. "Ele quer conversar depois do meu expediente." Mateus assoviou baixinho. "Cuidado, Jenny. Conheço o tipo. Esses ricaços às vezes acham que podem comprar tudo, inclusive pessoas." "Não é nada disso", retrucou ela, sentindo o rosto esquentar. "É sobre investimentos." "Investimentos?" Mateus riu, mas parou ao ver a expressão dela. "Espera, você está falando sério?" "Vou terminar meu turno", cortou Jennifer, saindo da cozinha. Faltando 15 minutos para a meia-noite, Jennifer entregou seus últimos pedidos e passou o controle das mesas remanescentes para Paulo, que fazia o fechamento. Carlos, o maître, já havia saído, o que era um alívio. Ele certamente não aprovaria uma funcionária sentando-se com um cliente após o expediente. Evandro ainda estava lá, agora com uma xícara de café à sua frente. O restaurante esvaziara consideravelmente, criando uma bolha de privacidade silenciosa ao redor de sua mesa. "Sr. Salles, mais alguma coisa?" perguntou ela, mantendo a formalidade. Ele levantou os olhos dos documentos que analisava e verificou o relógio, um Patek Philippe que provavelmente custava mais que 5 anos do salário dela. "Seu turno acabou?" "Praticamente. Só preciso trocar de roupa." "Vou esperar aqui", respondeu ele, fechando o notebook. Havia algo diferente em seu tom agora, mais profissional e menos condescendente.
15 minutos depois, Jennifer voltou ao salão e havia trocado o uniforme por uma calça jeans simples e uma blusa branca básica. Seus cabelos cacheados, antes presos em um coque rígido, agora caíam sobre os ombros, emoldurando seu rosto. Sem a formalidade do uniforme, parecia mais jovem e mais vulnerável. Evandro a observou aproximar-se e algo em seu olhar mudou subtilmente. Por um instante fugaz, parecia estar vendo-a realmente pela primeira vez. "Sente-se, por favor", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. "Quer beber algo?" "Não, obrigada", respondeu Jennifer, acomodando-se na cadeira com a mesma postura ereta que mantinha durante o trabalho. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Do lado de fora das janelas panorâmicas, as luzes de Fortaleza cintilavam contra o céu escuro, criando um cenário quase irreal. "Então", começou Evandro finalmente, "me conte como uma garçonete do interior do Ceará desenvolveu tanto interesse por mercado financeiro." Jennifer respirou fundo. Normalmente, evitava falar sobre sua vida pessoal, especialmente com clientes. Mas algo nesta situação parecia diferente, como se estivesse diante de uma encruzilhada importante. "Eu cresci em Aracati, a 230 quilômetros daqui. Meus pais são pequenos comerciantes, têm uma mercearia de bairro. Desde cedo eu ajudava nas contas, mas nunca tivemos muito." Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Quando terminei o ensino médio, não tinha condições de pagar uma faculdade. Vim para Fortaleza buscar trabalho e, quem sabe, juntar dinheiro para estudar." Evandro ouvia atentamente, sem interrompê-la. Seus olhos, que antes pareciam sempre avaliar e julgar, agora demonstravam genuíno interesse. "Consegui emprego aqui no Palácio há 3 anos. O salário não é ruim, as gorjetas ajudam e tenho alojamento no prédio dos fundos. Economizo praticamente tudo que ganho." "E os investimentos? Como começou?" Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Jennifer, iluminando seu rosto. "Foi por acaso. Um cliente deixou uma revista de negócios na mesa. Durante meu intervalo, comecei a folhear e havia uma matéria sobre como pequenos investimentos podem crescer ao longo do tempo. Aquilo me fascinou." Ela hesitou por um momento, preocupada em parecer tola para alguém que administrava milhões diariamente. Mas o olhar atento de Evandro a encorajou a continuar. "Comecei pesquisando na internet. Assisto aulas gratuitas no YouTube, participo de grupos de estudo online, leio tudo que posso. Meu celular está sempre com algum podcast sobre economia ou artigos sobre o mercado." "E você aplica esse conhecimento? Tem investimentos próprios?" "Comecei com 50 mensais em Tesouro Direto há 2 anos. Hoje consigo poupar cerca de 70% do meu salário. Tenho uma pequena carteira diversificada, alguns FIIs, ações de empresas que acredito no longo prazo, um pouco de renda fixa para emergências." Evandro se recostou na cadeira, observando-a com uma expressão que Jennifer não conseguia decifrar. Uma mistura de surpresa, respeito e algo mais. Algo quase melancólico. "Impressionante", disse ele finalmente. "Você fez mais com recursos limitados do que muitos dos meus clientes com todo o dinheiro do mundo." O elogio a pegou desprevenida. Jennifer baixou o olhar para as mãos sobre a mesa, sentindo o rosto aquecer. "Obrigada, mas ainda estou muito longe de onde quero chegar." "E onde seria isso?" Ela hesitou. Seus sonhos pareciam tão distantes, tão impossíveis quando confrontados com a realidade diária. Mas havia algo na maneira como Evandro a olhava, agora que a fez sentir que podia ser honesta. "Quero ter minha própria consultoria financeira um dia. Ajudar pessoas comuns, como meus pais, a entenderem que investir não é só para ricos, que é possível construir um futuro financeiro seguro, mesmo começando do zero." Silêncio. Por um momento, Jennifer temeu ter dito demais, exposto demasiadamente suas vulnerabilidades para um homem que provavelmente esqueceria seu nome no instante em que saísse do restaurante. Então Evandro fez algo que a surpreendeu. Sorriu.
Não o sorriso ensaiado e superficial que ele oferecia aos outros clientes do restaurante ou o sorriso de deboche de horas atrás. Era um sorriso genuíno que transformou seu rosto, suavizando suas feições e alcançando seus olhos. Tenho uma proposta para você, Jennifer Silva. Ela endireitou-se na cadeira, subitamente alerta. Uma proposta vinda de alguém como Evandro Salles poderia mudar sua vida, para melhor ou para pior. Estou ouvindo. Minha empresa, a Sales Investments, está lançando uma nova divisão focada em educação financeira e microinvestimentos. Queremos alcançar um público que normalmente não teria acesso à consultoria financeira de qualidade. Ele fez uma pausa, estudando sua reação. Precisamos de pessoas que entendam realmente as dificuldades de investir com recursos limitados. Pessoas que não venham de MBAs caros, mas da vida real. Pessoas como você. O coração de Jennifer acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. Anos de atendimento ao cliente, tendo-lhe ensinado a não revelar emoções facilmente. O que exatamente está propondo, Sr. Salles? Um estágio? Período inicial de 3 meses com possibilidade de efetivação. Remuneração compatível com o mercado, mais benefícios. Ele a encarou diretamente. Quero que você aprenda como funciona uma corretora de investimentos por dentro. E mais importante, quero suas perspectivas sobre como podemos tornar nossos serviços acessíveis para pessoas comuns. A proposta era tão inesperada, tão alinhada com seus sonhos, que por um momento Jennifer suspeitou estar sendo alvo de alguma brincadeira cruel. Por quê? Perguntou ela, a desconfiança evidente em sua voz. Porque eu? Você nem me conhece? Evandro considerou a pergunta por um momento, como se ele próprio estivesse surpreso com sua oferta impulsiva. Digamos que reconheço potencial quando vejo, e também... Ele hesitou, algo raro para um homem geralmente tão seguro. Talvez eu precise de alguém que me lembre de onde vêm os verdadeiros valores. Um brilho nos olhos dele sugeriu que havia mais nessa história, algo pessoal que ele não estava compartilhando. Jennifer sentiu um arrepio de curiosidade, mas sabia que não era o momento de pressionar. Preciso pensar, disse ela cautelosamente. Claro, não espero uma resposta agora. Ele retirou um cartão do bolso interno do paletó e o deslizou sobre a mesa. Era preto com letras douradas em relevo. Meu contato pessoal está aí atrás. Ligue-me quando decidir. Jennifer pegou o cartão, sentindo o papel texturizado entre os dedos. Era real. Tudo isso estava realmente acontecendo. Obrigada pela oportunidade, Sr. Salles. Evandro, corrigiu ele, levantando-se e abotoando o paletó com um movimento fluido. Se vamos trabalhar juntos, prefiro que me chame pelo primeiro nome. Ele estendeu a mão e Jennifer a apertou. O toque foi breve, profissional, mas algo indefinível passou entre eles naquele momento. Uma corrente de reconhecimento mútuo, talvez. Ou o início de algo que nenhum dos dois poderia prever. Boa noite, Jennifer, disse ele, deixando uma generosa gorjeta sobre a mesa. Espero seu contato. Enquanto o observava caminhar para a saída, Jennifer sentiu o peso do cartão em sua mão. Algumas horas atrás, ele era apenas mais um cliente arrogante, alguém a quem servir e depois esquecer. Agora, de alguma forma, ele havia se tornado uma porta para o futuro que ela apenas sonhava. O que havia mudado? Ela se perguntou. O homem arrogante que a tratara com deboche ainda estava lá, sob o verniz de interesse profissional. Mas algo mais emergira também. Um vislumbre de humanidade, talvez. Uma conexão inesperada entre dois mundos completamente distintos. Jennifer guardou o cartão cuidadosamente na bolsa, sabendo que sua decisão já estava tomada, mesmo que ainda não estivesse pronta para admitir. Algumas oportunidades aparecem apenas uma vez na vida, e ela não construíra seu caminho até ali para recuar diante do desconhecido. O restaurante agora estava quase vazio, as luzes diminuídas para o fechamento. Através das janelas, Fortaleza continuava a brilhar, infinitas possibilidades espalhadas pela paisagem noturna.
Em algum lugar lá fora, Evandro Salles continuava sua vida de privilégios e poder. E aqui dentro, pela primeira vez desde que deixara Aracati, Jennifer Silva sentia que seu futuro poderia ser muito maior do que jamais imaginara. O prédio da Sales Investments ocupava os 10 últimos andares de uma torre envidraçada no Meireles, o bairro mais nobre de Fortaleza. Do lado de fora, o edifício refletia o céu azul e as palmeiras da orla como um espelho gigante. Do lado de dentro, Jennifer Silva tentava controlar o tremor nas mãos enquanto aguardava no lobby do 30º andar. Havia-se passado uma semana desde o encontro no restaurante. Uma semana de noites mal dormidas, de dúvidas, de telefonemas para casa, onde tentava explicar aos pais, em vão, a magnitude da oportunidade que surgira. Mas você vai deixar um emprego seguro por um estágio de 3 meses? Perguntara sua mãe, a preocupação evidente em sua voz. Como explicar que algumas apostas valiam o risco? O lobby era um estudo em minimalismo elegante, concreto polido, vidro e madeira escura, com uma discreta logo dourada da empresa na parede atrás da recepcionista. Tudo transmitia a mesma mensagem. Aqui circula dinheiro, poder e privilégio. Senhorita Silva, a voz da recepcionista interrompeu seus pensamentos. O Sr. Salles a receberá agora. 10º andar, última porta à direita. Jennifer ajustou o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Um investimento considerável em suas economias, mas ela sabia da importância das primeiras impressões. Caminhou até o elevador, consciente de cada passo, de cada respiração. Quando as portas se abriram no 4º andar, ela foi recebida por um corredor silencioso, iluminado por luzes embutidas no teto. As paredes exibiam gráficos financeiros estilizados e fotografias em preto e branco de pontos emblemáticos de Fortaleza. Ao fundo, uma ampla janela oferecia uma vista panorâmica do Atlântico, o mesmo oceano que banhava sua Aracati natal, mas que daqui parecia pertencer a outro universo. A última porta à direita estava entreaberta. Jennifer respirou fundo, ajustou mais uma vez o blazer e bateu suavemente. Entre. A voz de Evandro soou de dentro. O escritório era surpreendentemente despojado para alguém de sua posição. Uma mesa ampla de madeira escura dominava o espaço, com apenas um notebook, alguns documentos meticulosamente organizados e uma única fotografia em uma moldura prateada, virada de modo que Jennifer não podia ver a imagem. Ao fundo, uma estante com livros técnicos sobre economia e finanças. Nenhuma ostentação desnecessária, nenhum troféu de conquistas ou símbolos óbvios de status. Evandro se levantou para recebê-la. Vestia um terno cinza chumbo que realçava seus ombros largos e postura impecável. Sem o ambiente intimista do restaurante, ele parecia ainda mais imponente, uma figura talhada para os corredores do poder. Jennifer, bem-vinda, cumprimentou estendendo a mão. Seu aperto era firme, mas não dominador. Por favor, sente-se. Ela se acomodou na cadeira em frente à mesa, mantendo a coluna ereta e as mãos quietas sobre o colo, como havia ensaiado. Obrigada pelo convite, senhor. Evandro, corrigiu-se, lembrando de seu pedido no restaurante. Um leve sorriso curvou os lábios dele, quase imperceptível. Então, você decidiu aceitar minha proposta? Sim, respondeu ela, olhando-o diretamente nos olhos. Mas gostaria de entender melhor os detalhes antes de formalizar qualquer coisa. Evandro assentiu, aparentemente satisfeito com sua cautela. Recostou-se na cadeira e a observou por um momento, como se avaliando algo além de suas palavras. Como mencionei, estamos lançando uma divisão de educação financeira e microinvestimentos. O mercado tradicional está saturado de corretoras atendendo os já privilegiados. Vejo uma oportunidade inexplorada nas classes C e D. Jennifer ergueu uma sobrancelha, surpresa com a franqueza. Oportunidade de negócio ou impacto social? A pergunta direta pareceu pegá-lo desprevenido.
Por um instante, algo vulnerável e não ensaiado cruzou seu olhar. Ambos, admitiu ele. Não vou fingir ser um filantropo. É um negócio com potencial de lucro significativo a longo prazo. Mas também... Ele fez uma pausa, como se ponderando quanto revelar. Digamos que tenho razões pessoais para acreditar que o acesso à educação financeira pode transformar vidas. Havia uma história ali, Jennifer percebeu. Algo sob a superfície polida do empresário bem-sucedido. Mas não era o momento de explorar aquilo. Qual seria exatamente meu papel? Perguntou ela, mantendo o foco profissional. Inicialmente, você trabalharia comigo diretamente, aprendendo os fundamentos do negócio. Depois, ajudaria a desenvolver materiais educativos acessíveis e estratégias de comunicação para esse novo público. Ele inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Preciso de alguém que fale a língua dessas pessoas, Jennifer. Alguém que entenda suas necessidades e limitações reais, não teóricas. A franqueza dele a surpreendeu. Não havia condescendência em sua voz agora, apenas pragmatismo e talvez um toque de algo que se assemelhava a respeito. Por que eu? Perguntou ela, a mesma questão que fizera no restaurante. Deve haver candidatos mais qualificados formalmente. Evandro se levantou e caminhou até a janela, contemplando a cidade abaixo. Por um momento, seu reflexo no vidro revelou uma expressão que Jennifer não conseguia interpretar. Algo distante, quase melancólico. Você sabe quantas pessoas trabalham aqui, Jennifer? Não, 223 funcionários, 87% com formação nas melhores universidades do país, 63% com MBA ou especialização no exterior. Ele se virou para encará-la. E sabe quantos vieram de cidades como Aracati, cresceram em casas sem computador ou começaram investindo com R$50 por mês? O silêncio respondeu por ela. Preciso de perspectivas diferentes, continuou ele. Pessoas que entendam, realmente entendam, como é construir do zero, não teoricamente, mas na prática. Jennifer absorveu suas palavras, sentindo o peso da responsabilidade que ele estava colocando sobre ela. Era uma oportunidade única, sim, mas também um enorme desafio. Ela seria um peixe fora d'água neste ambiente de elite. Tenho medo de não corresponder às expectativas, admitiu, a vulnerabilidade escapando antes que pudesse contê-la. Algo suavizou no olhar de Evandro. Ele retornou à mesa e se sentou, agora mais próximo, sem a barreira da mesa entre eles. Vou ser sincero com você, Jennifer. Este não será um caminho fácil. Haverá resistência interna. Haverá pessoas que questionarão sua presença aqui. Ele fez uma pausa, seu olhar intenso encontrando o dela. Mas vi algo em você naquela noite no restaurante. Uma determinação. Uma força que não pode ser ensinada em Harvard ou Wharton. O elogio a aqueceu por dentro, mas Jennifer manteve a expressão neutra. Anos servindo mesas haviam lhe ensinado a mascarar emoções. Quando começaríamos? Segunda-feira, se estiver de acordo. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta. Aqui está o contrato. Leve para casa. Leia com calma. Se tiver dúvidas, meu advogado pode esclarecê-las. Jennifer pegou a pasta, sentindo o peso do papel de alta qualidade entre os dedos. Era real. Estava realmente acontecendo. E quanto ao palazzo, preciso dar aviso prévio. Já cuidei disso, respondeu Evandro, com um leve sorriso ao notar a surpresa dela. Conversei com o proprietário, que é um velho conhecido. Você está liberada de suas obrigações com uma carta de recomendação excelente, caso este arranjo não funcione. A eficiência dele era impressionante e um pouco assustadora. Em poucos dias, ele havia reorganizado completamente a vida dela. E quanto ao alojamento? Perguntou Jennifer, a realidade prática se impondo. Eu moro nas dependências do restaurante. Uma sombra de preocupação cruzou o rosto de Evandro, como se aquilo não tivesse ocorrido a ele. Você tem onde ficar até encontrarmos uma solução permanente? Ela hesitou. A verdade era que não.
Sua reserva financeira, embora cuidadosamente construída, não seria suficiente para alugar um apartamento no centro, especialmente com a garantia que a maioria dos proprietários exigia. Evandro pareceu ler seus pensamentos. Ele se levantou novamente, caminhando até a janela com as mãos nos bolsos, costas eretas, ombros largos emoldurados pelo tecido fino do terno. Por um momento, parecia estar travando algum debate interno. A empresa possui alguns apartamentos para funcionários transferidos de outras cidades, disse finalmente, virando-se para encará-la. Um deles está vago atualmente. É pequeno, mas funcional, e fica a algumas quadras daqui. Poderia ser uma solução temporária. Jennifer sentiu um alerta interno. Aceitar moradia de seu novo chefe parecia cruzar alguma linha invisível. Eu não sei se seria adequado. Entendo sua preocupação, interrompeu ele, levantando uma mão. Mas seria um arranjo puramente profissional, com contrato formal e aluguel simbólico descontado de seu salário, apenas para manter tudo dentro dos conformes legais. Nenhum favor pessoal envolvido. Ela considerou a proposta. Era prática, resolvia um problema imediato e, pelo tom dele, parecia ser realmente um procedimento padrão da empresa. Nesse caso, eu agradeço. Evandro assentiu, satisfeito com a resolução. Ótimo. Minha assistente providenciará tudo. Ele consultou o relógio. Tenho uma reunião em 10 minutos. Alguma outra dúvida que possamos esclarecer agora? Jennifer hesitou. Havia dezenas de perguntas girando em sua mente. Medos e inseguranças que não caberiam naqueles poucos minutos finais. Mas uma questão se sobressaía. Por que você mudou comigo? Como assim? Perguntou ele, genuinamente confuso. No restaurante. No início você me tratou com... Ela procurou uma palavra diplomática. Com certa condescendência. Depois, tudo mudou. Por quê? A pergunta direta pareceu desarmá-lo momentaneamente. Evandro a encarou, e pela primeira vez desde que entrara naquele escritório, Jennifer viu algo completamente autêntico em seu olhar. Não o empresário calculista, não o chefe imponente, mas o homem por trás da fachada. Você me lembrou alguém, respondeu ele simplesmente. Você me lembrou alguém. As palavras de Evandro ficaram suspensas no ar entre eles. Havia uma vulnerabilidade inesperada em sua voz, uma brecha na armadura perfeitamente construída do empresário implacável. Jennifer sentiu a urgência de perguntar mais, de descobrir quem era essa pessoa que tinha o poder de transformar a expressão de Evandro Salles daquela maneira. Mas antes que pudesse formular a pergunta, o telefone na mesa tocou. Evandro pareceu despertar de algum lugar distante. Pigarreou, recompondo instantaneamente a postura profissional. Preciso atender. Minha assistente Cristina vai ajudá-la com a documentação e mostrar o apartamento. Ele estendeu a mão novamente. Bem-vinda a Sales Investments, Jennifer. Obrigada pela oportunidade, respondeu ela, retribuindo o aperto de mão, consciente do momento que acabara de passar, uma porta que se abrira brevemente e agora se fechava. Na saída do escritório, uma mulher de aproximadamente 40 anos a aguardava. Cabelos grisalhos cortados em um Chanel impecável, tailleur cinza e uma expressão eficiente que não revelava nada além de profissionalismo. Senhorita Silva, sou Cristina Mendes, assistente executiva do Sr. Salles. Sua voz era melodiosa, contrastando com a aparência austera. Por favor, me acompanhe para finalizar sua documentação. As próximas 2 horas foram um turbilhão de papéis, assinaturas e orientações. Jennifer preencheu formulários, recebeu um crachá provisório e um manual de conduta da empresa. Cristina explicava cada procedimento com precisão cirúrgica, sem demonstrar surpresa ou julgamento pelo fato de uma ex-garçonete sem formação acadêmica estar sendo contratada diretamente por Evandro Salles. O Sr. Salles mencionou um apartamento? Perguntou Jennifer quando terminaram a papelada. Sim, claro. Cristina consultou um tablet. Está tudo preparado. É um dos apartamentos corporativos na rua Tibúrcio Cavalcante, a 10 minutos de caminhada daqui. Mobiliado,
com serviços básicos incluídos. Ela entregou a Jennifer um envelope com 2 chaves. Há um contrato de locação simbólico aqui dentro. O valor será descontado diretamente de seu salário. Fez uma pausa, consultando o relógio elegante em seu pulso. Se preferir, posso levá-la para conhecer o imóvel agora. Jennifer assentiu, ainda tentando assimilar a velocidade com que sua vida estava mudando. Há uma semana, estava servindo mesas no Palazzo. Agora, era funcionária de uma das maiores corretoras do Nordeste e estava prestes a se mudar para um apartamento no Meireles. O trajeto até o prédio foi curto, mas revelador. Cristina, ao volante de um Audi A3 prata, mantinha um silêncio profissional que Jennifer finalmente se atreveu a quebrar. Você trabalha com o Sr. Salles há muito tempo? Cristina a olhou de relance, como se avaliando a intenção por trás da pergunta. 15 anos, respondeu sucintamente, virando na rua arborizada onde ficava o edifício. Você deve conhecê-lo bem, então. Um sorriso discreto surgiu nos lábios da assistente. Conheço o suficiente para saber que ele raramente se engana sobre as pessoas. Ela estacionou em frente a um prédio de 10 andares, elegante, sem ser ostensivo. E que sua contratação é incomum. Havia uma mensagem nas entrelinhas, algo que Cristina não estava dizendo diretamente, mas Jennifer não teve chance de explorar. A assistente já havia saído do carro e agora abria a porta para ela. O apartamento ficava no 4º andar. Era pequeno, como Evandro havia advertido, mas surpreendentemente acolhedor. Sala e cozinha integradas, um quarto e um banheiro. Móveis básicos, mas de boa qualidade. Janelas amplas que deixavam entrar a luz natural e ofereciam uma vista parcial do mar. É mais do que eu esperava, admitiu Jennifer, girando lentamente para absorver o espaço. Os apartamentos corporativos são mantidos em bom estado, explicou Cristina, entregando-lhe um papel com informações práticas. Aqui estão os contatos úteis, portaria, manutenção e meu número direto caso precise de algo. Jennifer pegou o papel, subitamente consciente da realidade de sua situação. Estava sozinha em uma nova vida, dependente da boa vontade de pessoas que mal conhecia, em um mundo com regras que ainda não compreendia completamente. Por que ele fez isso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Porque o Sr. Salles está me dando essa chance? Cristina a estudou por um longo momento, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. O Sr. Salles é um homem complexo. Ela ajeitou a alça da bolsa no ombro, como se preparando para partir. Mas posso dizer uma coisa, em 15 anos nunca ouvi fazer algo sem um propósito. Com essas palavras enigmáticas, Cristina se despediu, deixando Jennifer sozinha no silêncio do apartamento novo. As semanas seguintes passaram como um borrão de novas experiências. Jennifer chegava cedo ao escritório todos os dias, absorvendo conhecimento com a mesma sede que a levara a estudar finanças sozinha. Evandro a incluía em reuniões estratégicas, pedindo ocasionalmente sua opinião sobre como determinados produtos financeiros seriam recebidos por pessoas de menor renda. Apesar da rotina intensa, ela raramente o via sozinha. Sempre havia outras pessoas presentes, analistas, diretores, parceiros de negócios. O momento de vulnerabilidade em seu escritório parecia ter sido uma exceção, um lapso momentâneo que ele não pretendia repetir. Numa quinta-feira, próximo ao final do expediente, Jennifer estava concentrada em analisar dados demográficos para uma apresentação quando Cristina apareceu em sua mesa. O Sr. Salles quer vê-la em seu escritório, informou a assistente, com a mesma neutralidade profissional de sempre. Jennifer salvou o arquivo e ajeitou o blazer. Agora possuía 3, comprados com seu primeiro salário. Enquanto caminhava pelo corredor, ensaiava mentalmente os avanços que havia feito no projeto. Estava orgulhosa de seu trabalho, das ideias que tinha apresentado para simplificar termos financeiros e tornar o investimento acessível a pessoas com pouca escolaridade formal. A porta do escritório de Evandro estava aberta, como sempre.
Ele estava de pé, junto à janela, observando o pôr do sol que tingia o mar de laranja e ouro. Sem o paletó, apenas com a camisa branca impecável com as mangas dobradas até os cotovelos, parecia menos o CEO implacável e mais humano. "Queria me ver?" perguntou ela, batendo suavemente na porta. Evandro se virou, e algo em sua expressão fez o coração de Jennifer saltar uma batida. Havia uma suavidade ali que ela raramente via durante o expediente. "Entre, Jennifer. Feche a porta, por favor." Ela obedeceu, subitamente nervosa, sem saber exatamente por quê. Algum problema com o projeto? Não, de forma alguma. Ele gesticulou para que ela se sentasse e ocupou a cadeira ao lado dela, não atrás da mesa, como de costume. "Na verdade, estou impressionado com seu progresso. Sua análise sobre a linguagem que devemos usar nos materiais educativos foi especialmente perspicaz." O elogio direto a pegou desprevenida. Evandro Salles era conhecido por seu perfeccionismo, por exigir excelência, não por distribuir elogios facilmente. "Obrigada, estou me esforçando para corresponder às expectativas." "Você está superando-as." Ele a observou com uma intensidade que fez Jennifer desviar o olhar momentaneamente. "Mas não foi por isso que a chamei." "Não." Ela voltou a encará-lo, curiosa. Evandro hesitou. Algo raro para um homem geralmente tão decidido. "Há um evento de caridade amanhã à noite. Um jantar beneficente organizado pela Associação dos Corretores. Normalmente, eu evitaria esse tipo de coisa, mas..." Ele fez uma pausa. "Seria estrategicamente interessante para você conhecer algumas pessoas do mercado. Construir sua rede de contatos." Jennifer processou suas palavras, tentando entender o que ele realmente estava propondo. "O senhor está me convidando para acompanhá-lo?" "Sim." Evandro a observou atentamente. "Profissionalmente, é claro, como sua mentora." "Mentor", corrigiu ela automaticamente. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. "Viu? É exatamente por isso que preciso de você neste projeto. Você me corrige quando escorrego em suposições arraigadas." Algo no tom dele, na forma como a olhava agora, fez Jennifer sentir um calor estranho no peito. Era a admiração profissional, disse a si mesma. Nada mais. "Eu ficaria honrada em acompanhá-lo", respondeu, mantendo o tom estritamente profissional. Mas ela hesitou, constrangida. "Não tenho nada adequado para vestir em um evento desse tipo." Evandro dispensou a preocupação com um gesto. "Cristina pode ajudá-la com isso. A empresa cobrirá os custos, já que é um compromisso de trabalho." Ele se levantou, sinalizando o fim da conversa. "Ela entrará em contato ainda hoje. O jantar começa às 8. Passarei para buscá-la às 7:30. No apartamento? Se não se importar." Jennifer assentiu, levantando-se também. "Até amanhã, então." Na manhã seguinte, uma caixa foi entregue no apartamento de Jennifer. Dentro, envolvido em papel de seda, estava o vestido mais elegante que ela já vira. Um modelo de corte reto em um tom profundo de azul marinho, sofisticado, sem ser exagerado. Junto, um cartão escrito à mão com a caligrafia "Precisa de Cristina." Pensei que isso combinaria com seus olhos. Tamanho estimado conforme observação. Se precisar de ajustes, ligue-me. Jennifer experimentou o vestido, maravilhada com o caimento perfeito, como se tivesse sido feito para ela. No espelho, a imagem refletida mal parecia a mesma garota que há pouco mais de um mês servia mesas no palazzo. Exatamente às 19:30, a portaria anunciou a chegada de Evandro Salles. Jennifer respirou fundo, checou sua aparência uma última vez e desceu. Ele a esperava ao lado de um Porsche Taycan preto, vestindo smoking com a naturalidade de quem nasceu para trajes formais. Quando a viu, algo em seu olhar mudou. Uma expressão que não era apenas aprovação profissional, mas algo mais. Algo que fez o coração dela acelerar inexplicavelmente. "Você está..." Evandro parecia estar procurando a palavra exata. "Transformada." Jennifer sentiu o rosto esquentar sob o olhar dele. "Devo agradecer a Cristina pelo vestido e a oportunidade que você me deu."
Ela sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Um mês atrás eu estava do outro lado, servindo pessoas como você. Agora você está exatamente onde deveria estar, completou ele, abrindo a porta do carro para ela. Pronta para conhecer seu novo mundo? Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de Fortaleza, Jennifer não pôde deixar de pensar em como a vida podia mudar completamente em tão pouco tempo. E como um homem que ela inicialmente considerara apenas mais um cliente arrogante, havia se tornado o catalisador dessa mudança. O que mais ela não sabia sobre Evandro Salles? E quem era a pessoa que ela o havia lembrado? A pessoa que fizera sua arrogância desaparecer naquela noite no palácio? Perguntas para as quais, talvez, esta noite trouxesse algumas respostas. O Yacht Club de Fortaleza resplandecia sob as luzes estrategicamente posicionadas. O prédio de arquitetura modernista emoldurado pelas palmeiras e pelo oceano ao fundo. Na entrada, um desfile de carros de luxo despejava a elite financeira do Nordeste. Homens em smokings impecáveis e mulheres em vestidos de estilistas renomados. Joias reluzindo sob as luzes do salão. Jennifer respirou fundo quando o manobrista abriu a porta do Porsche. Evandro contornou o carro e ofereceu-lhe o braço. Um gesto que poderia parecer antiquado vindo de qualquer outro homem, mas que nele tinha a naturalidade de quem foi criado em ambientes onde a etiqueta era uma segunda natureza. Nervosa? Perguntou ele, percebendo sua hesitação. Um pouco, admitiu Jennifer. Nunca estive em um evento assim, pelo menos não deste lado. Um leve sorriso curvou os lábios de Evandro. Você serviu neste tipo de festa antes? Dezenas de vezes. Ela aceitou o braço dele, sentindo a firmeza do bíceps sob o tecido fino do smoking. Acho que é mais fácil carregar bandejas do que fazer conversa fiada com milionários. Acredite, também preferiria estar carregando bandejas, respondeu ele com uma sinceridade surpreendente. Mas fique tranquila, você não precisa impressionar ninguém. Apenas observe, aprenda, absorva o ambiente. Este mundo logo será familiar para você. As palavras dele acalmaram Jennifer momentaneamente, mas ao entrarem no salão principal, a insegurança voltou com força total. O espaço era deslumbrante, teto alto com candelabros de cristal, mesas elegantemente decoradas com arranjos florais brancos e dourados, uma orquestra de câmara tocando suavemente em um canto. E por todo lado, pessoas que exalavam privilégio e poder. Evandro! Uma voz masculina chamou assim que passaram pelo hall de entrada. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e porte atlético, aproximou-se, acompanhado por uma mulher loira usando um vestido vermelho que parecia ter sido pintado diretamente sobre seu corpo esguio. Ricardo, boa noite, cumprimentou Evandro com um aperto de mão firme. Paula, você está deslumbrante como sempre. Você sabe como agradar uma mulher, querido, respondeu a loira, oferecendo-lhe a bochecha para um beijo protocolar. Seus olhos azuis, porém, fixaram-se curiosamente em Jennifer. E quem é sua acompanhante? Jennifer Silva, minha nova analista de projetos especiais, apresentou Evandro com uma naturalidade que surpreendeu Jennifer. Não havia hesitação em sua voz. Nenhum indício de que até pouco tempo atrás ela era apenas uma garçonete. Jennifer, este é Ricardo Mendonça, da Apex Investimentos, e sua esposa, Paula. Encantada, respondeu Jennifer, esforçando-se para manter a postura ereta e o sorriso educado que havia ensaiado no espelho. Analista de projetos especiais? Repetiu Ricardo, avaliando-a com olhos astutos. Interessante. De qual universidade você vem? A pergunta pegou Jennifer desprevenida. Era exatamente o tipo de situação que temia, ser exposta como uma impostora naquele ambiente. Antes que pudesse formular uma resposta, Evandro interveio com suavidade. Jennifer tem uma formação não convencional. Foi exatamente isso que me atraiu para o projeto que estamos desenvolvendo. Uma perspectiva fresca, sem os vícios do mercado tradicional.
A maneira como ele falou com tanta convicção e admiração fez algo vibrar dentro de Jennifer. Não havia vergonha em sua voz, nenhum indício de que estava tentando esconder as origens humildes dela. Fascinante, comentou Paula, embora seu tom sugerisse qualquer coisa menos fascínio genuíno. E que projeto é esse, querido? Você sempre foi tão tradicionalista. Um leve sorriso brincou nos lábios de Evandro. As pessoas mudam, Paula. Ou talvez apenas encontrem a motivação certa. Algo na forma como ele disse isso, lançando um olhar fugaz para Jennifer, fez seu coração acelerar inexplicavelmente. A conversa continuou por mais alguns minutos, girando em torno de tópicos do mercado financeiro que Jennifer acompanhava com interesse crescente. Para sua surpresa, ela não apenas entendia o que estava sendo discutido, mas também tinha opiniões formadas sobre vários assuntos. Quando Ricardo mencionou sua visão sobre microcrédito, Evandro sutilmente incluiu Jennifer na conversa. O que você acha, Jennifer? Sua perspectiva seria valiosa aqui. 3 pares de olhos se voltaram para ela. Por um momento de pânico, Jennifer pensou em oferecer uma resposta vaga e segura, mas então viu algo no olhar de Evandro. Uma confiança silenciosa, um encorajamento mudo. Com todo respeito, senhor Mendonça, acredito que o microcrédito só funciona quando acompanhado de educação financeira adequada, respondeu ela, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. A maioria das pessoas de baixa renda não falha nos pagamentos por má fé, mas por falta de planejamento e compreensão sobre como administrar recursos escassos. Um silêncio momentâneo seguiu suas palavras. Ricardo a observou com renovado interesse. Baseada em dados ou experiência pessoal? Perguntou ele, com um tom que beirava a condescendência. Ambos, respondeu Jennifer, sustentando seu olhar. Cresci vendo pequenos comerciantes na minha cidade natal lutando com empréstimos mal dimensionados. E os dados confirmam. Programas de microcrédito com componente educacional têm taxas de inadimplência significativamente menores. Ricardo ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Bem articulado, ele se virou para Evandro. Ela é boa. Onde você a encontrou? Digamos que... Evandro olhou para Jennifer com um sorriso enigmático. Ela me serviu exatamente o que eu precisava. As horas seguintes foram um turbilhão de apresentações, conversas breves e observações silenciosas. Jennifer foi introduzida a dezenas de pessoas, CEOs, diretores financeiros, analistas de mercado. Para sua surpresa, muitos pareciam genuinamente interessados em suas opiniões, após a introdução inicial de Evandro. Em um momento da noite, enquanto Evandro conversava com um grupo de investidores, Jennifer se afastou para pegar uma taça de água. Encontrou-se parada próxima a uma varanda com vista para o mar, momentaneamente sozinha e grata pelo breve respiro. Está se saindo extraordinariamente bem. A voz de Evandro atrás dela a sobressaltou. Ela não o ouvira se aproximar. Você acha? Perguntou, virando-se para encará-lo. Tenho a sensação de que todos estão apenas sendo educados porque estou com você. Evandro se apoiou no parapeito da varanda ao lado dela, seus ombros quase se tocando. Sob a luz suave das lanternas do jardim, seu perfil parecia esculpido. A linha firme da mandíbula, o nariz reto, os olhos escuros refletindo as estrelas. Não os subestime, disse ele contemplando o oceano. Nem se subestime. Aquelas pessoas não desperdiçariam seu tempo sendo apenas educadas. Se estão te ouvindo, é porque reconhecem valor no que você diz. Jennifer absorveu suas palavras, querendo acreditar nelas. É difícil não se sentir uma impostora, como se a qualquer momento alguém fosse apontar o dedo e dizer: ela não pertence a este lugar. Evandro se virou para encará-la, sua expressão subitamente séria. Você sabe por que te contratei, Jennifer? Você disse que precisava de uma perspectiva diferente para o novo projeto. Sim, mas não é só isso. Ele fez uma pausa, como se escolhendo cuidadosamente suas palavras.
Eu contratei você porque, em 5 minutos de conversa naquela noite no palácio, você demonstrou mais inteligência, determinação e integridade do que muitos dos chamados especialistas que conheço há anos. A intensidade em sua voz fez Jennifer desviar o olhar, subitamente consciente da proximidade entre eles. Eu estava apenas defendendo meu ponto de vista, murmurou ela. Exatamente. Evandro sorriu. Quantas pessoas você acha que tem coragem de defender seu ponto de vista diante de alguém como eu? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Jennifer notou como a luz suave suavizava as linhas do rosto dele, como seus olhos, normalmente tão afiados e calculistas, agora tinham uma qualidade quase vulnerável. Você não é tão intimidador quanto pensa, respondeu ela, permitindo-se um pequeno sorriso. Evandro riu baixinho, um som surpreendentemente jovial, vindo de um homem geralmente tão contido. Não diga isso para meus concorrentes. O momento entre eles se estendeu, confortável, e ao mesmo tempo carregado de uma tensão indefinível. Jennifer sentiu algo mudar no ar, uma corrente invisível conectando-os. Posso perguntar algo pessoal? Arriscou ela. Você pode perguntar. Não posso prometer que responderei. Quem eu te lembrei? Naquela noite no restaurante. A expressão dele mudou instantaneamente, como uma porta se fechando. Jennifer quase se arrependeu da pergunta, temendo ter cruzado alguma linha invisível. Evandro desviou o olhar para o oceano novamente, seu perfil agora distante, quase esculpido em pedra. Minha irmã, respondeu finalmente, sua voz quase inaudível sobre o som das ondas. Você me lembrou, minha irmã. Antes que Jennifer pudesse processar esta revelação ou fazer mais perguntas, uma voz os interrompeu. Evandro, finalmente te encontrei. Uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos aproximou-se, seu vestido longo de seda preta contrastando com os cabelos platinados. Helena, cumprimentou Evandro, recuperando instantaneamente sua compostura profissional. Quero te apresentar Jennifer Silva, analista de projetos especiais da Sales Investments. Jennifer, esta é Helena Brandão, presidente da Associação dos Corretores e uma velha amiga. Velha, cuidado com as palavras, querido, brincou Helena, estudando Jennifer com olhos perspicazes. Então você é a novidade que tem todos curiosos esta noite. Perdão? Jennifer piscou confusa. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava completamente seus olhos calculistas. Evandro nunca traz acompanhantes para estes eventos. E, de repente, aparece com uma jovem desconhecida que todos dizem ser brilhante. Você certamente causou uma impressão. Evandro nunca traz acompanhantes para estes eventos e, de repente, aparece com uma jovem desconhecida que todos dizem ser brilhante. Você certamente causou uma impressão. As palavras de Helena pairaram no ar, carregadas de insinuações não ditas. Jennifer sentiu o rosto esquentar, consciente de como a situação poderia ser interpretada pelos observadores externos. A senhorita Silva é uma colaboradora extremamente valiosa para nosso novo projeto, esclareceu Evandro, sua voz retornando ao tom profissional. Achei importante introduzi-la à comunidade financeira. Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Claro, o famoso projeto de democratização financeira que você mencionou na última reunião da associação. Ela se voltou para Jennifer com interesse renovado. Tenho que admitir que fiquei cética quando Evandro falou sobre contratar talentos não convencionais. Mas agora estou curiosa. Talvez possamos conversar mais sobre isso em algum momento. Seria uma honra, respondeu Jennifer, mantendo a compostura apesar do turbilhão de emoções que a invadia. Após mais alguns minutos de conversa polida, Helena foi chamada por outro grupo, deixando-os novamente sozinhos na varanda. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. A revelação sobre a irmã de Evandro pairando como uma sombra não resolvida. Acho que devemos voltar à festa, sugeriu ele finalmente, oferecendo o braço a Jennifer. Evandro,
Ela chamou suavemente, ignorando o gesto. Se não quiser falar sobre sua irmã, eu entendo, mas não precisamos fingir que você não disse nada. Algo vulnerável cruzou o olhar dele, tão rápido que Jennifer quase não captou. Por um momento, pareceu que ele iria se esquivar novamente, mas então seus ombros cederam levemente. Não aqui, disse ele, olhando ao redor. Depois, o restante da noite transcorreu em um ritmo constante de conversas e apresentações. Jennifer observou como Evandro navegava pelos círculos sociais com uma facilidade estudada, sempre encantador, sempre no controle, mas nunca completamente presente. Havia algo distante nele, como se uma parte de sua mente estivesse sempre em outro lugar. Em outro tempo, talvez. Por volta de meia-noite, quando o evento começava a perder força, Evandro se aproximou discretamente. «Pronta para ir?» perguntou ele, a voz baixa próxima ao seu ouvido. Jennifer assentiu, exausta, mas estranhamente estimulada pela experiência. Despediram-se dos anfitriões e caminharam até onde o manobrista aguardava com o Porsche. O trajeto de volta começou em silêncio. As ruas de Fortaleza estavam tranquilas àquela hora, o carro deslizando suavemente pelo asfalto úmido da orla. Jennifer observava o perfil de Evandro, iluminado intermitentemente pelas luzes da cidade, e pensava na revelação da varanda. Sua irmã. Havia uma história ali, uma história que talvez explicasse a transformação da arrogância para a admiração naquela noite no palácio. Para sua surpresa, em vez de seguir para o apartamento dela, Evandro conduziu o carro para a praia de Iracema. Estacionou próximo ao calçadão, onde as ondas quebravam suavemente contra as pedras. «Quer caminhar um pouco?» perguntou ele, desligando o motor. O convite era inesperado, mas Jennifer assentiu. Desceram do carro e caminharam lado a lado pela calçada iluminada. O barulho das ondas criando uma melodia de fundo. Apesar do vestido de festa e do smoking, havia algo estranhamente íntimo e casual no momento. «Minha irmã se chamava Luísa», disse Evandro abruptamente, quebrando o silêncio. Sua voz tinha uma qualidade que Jennifer nunca havia escutado antes. Crua, sem as camadas habituais de controle. Ela era 5 anos mais nova que eu. Jennifer notou o uso do passado, mas não comentou, deixando-o conduzir a conversa no seu próprio ritmo. Nossa família tinha uma situação confortável quando éramos crianças, mas não éramos ricos. Meu pai era gerente de banco em Sobral, interior do Ceará. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte escuro onde o céu encontrava o mar. Quando eu tinha 17 anos, ele perdeu o emprego durante uma reestruturação. Em poucos meses, perdemos quase tudo. Jennifer sentiu um nó na garganta, começando a entender a conexão. Luísa era brilhante, a pessoa mais inteligente que já conheci. Tinha sonhos grandes, queria estudar economia em uma universidade federal, trabalhar no mercado financeiro. Um sorriso triste apareceu em seus lábios. Ela estudava obsessivamente, com uma determinação que eu nunca tinha visto em ninguém tão jovem. Evandro parou de andar, apoiando-se na mureta que separava a calçada da praia. A brisa marinha agitava suavemente seus cabelos, humanizando-o de uma forma que o ambiente corporativo nunca permitia. Quando as coisas ficaram difíceis financeiramente, tive que abandonar a faculdade e conseguir um emprego. Mas prometi a Luísa que ela continuaria estudando, que realizaria seus sonhos. Sua voz falhou levemente. Ela se formou no ensino médio com as melhores notas da região e passou em primeiro lugar para a economia na UFC. Jennifer sentia o peso de cada palavra, cada revelação, construindo a imagem de um Evandro Salles muito diferente do milionário arrogante que ela conhecera no restaurante. «O que aconteceu com ela?» perguntou suavemente. «Um acidente de ônibus no primeiro semestre da faculdade». As palavras saíram quase inaudíveis. Ela estava voltando de um grupo de estudos. Chovia muito naquela noite. Jennifer sentiu lágrimas involuntárias brotarem em seus olhos. Agora entendia perfeitamente por que sua presença havia causado tal impacto nele.
A garçonete estudando economia nas horas vagas, determinada a construir um futuro melhor apesar das limitações. Sinto muito, murmurou ela, resistindo ao impulso de tocar seu braço. Foi há 15 anos, respondeu ele, como se isso diminuísse a dor. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Depois disso, mergulhei no trabalho. Consegui uma bolsa para terminar meu curso, entrei como estagiário em uma corretora, escalei posições. Cada conquista, cada promoção, cada milhão que ganhava, era por ela, para provar que o sacrifício dela não tinha sido em vão. Evandro finalmente se virou para encarar Jennifer diretamente. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar que ela jamais imaginara possível. Quando você me corrigiu naquela noite, falando sobre investimentos com tanta paixão e conhecimento, ele balançou a cabeça levemente. Foi como vê-la novamente, a mesma determinação, a mesma inteligência feroz. É por isso que está criando o projeto de educação financeira? Perguntou Jennifer, as peças finalmente se encaixando. Um sorriso melancólico apareceu nos lábios de Evandro. Parcialmente. Luísa sempre dizia que conhecimento financeiro deveria ser acessível a todos, não apenas aos privilegiados. Ele fez uma pausa. Mas também é por mim. Percebi que, em algum momento do caminho, perdi meu propósito. Tornei-me exatamente o tipo de pessoa que desprezávamos, arrogante, desconectado da realidade da maioria das pessoas, até encontrar uma garçonete atrevida que te deu um conselho financeiro, completou Jennifer, permitindo-se um pequeno sorriso. Exatamente. Evandro riu suavemente, o som surpreendentemente leve. Você me lembrou não apenas de Luísa, mas de quem eu costumava ser, de quem eu queria ser. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Jennifer sentiu algo mudar entre eles. Não apenas a compreensão mais profunda que agora compartilhavam, mas uma conexão que transcendia o profissional. Duas pessoas de mundos diferentes, unidas por experiências paralelas, por sonhos similares, por uma determinação compartilhada. Obrigado por me contar isso, disse ela finalmente. Significa muito para mim entender. Eu deveria ter contado antes. Evandro suspirou. Mas não é algo que compartilho facilmente. Construí uma vida inteira tentando não parecer vulnerável. A vulnerabilidade não é fraqueza, respondeu Jennifer suavemente. Às vezes, é a maior demonstração de força. Seus olhares se encontraram e, por um momento, todas as barreiras entre eles, de classe, de experiência, de poder, pareceram desaparecer. Eram apenas duas pessoas, conectadas por algo mais profundo que títulos ou posições. Jennifer, começou Evandro, sua voz baixa e hesitante. Preciso que você saiba que, independentemente de como tudo começou, o que vejo em você vai muito além de qualquer semelhança com Luísa. Sua inteligência, sua perspectiva única, sua integridade. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você se tornou indispensável para mim. Não apenas para o projeto, mas deixou a frase no ar, como se temeroso de cruzar uma linha invisível. Jennifer sentiu seu coração acelerar, reconhecendo a vulnerabilidade no olhar dele. Mas, encorajou ela dando um pequeno passo à frente. Mas para mim, como pessoa, a confissão saiu quase em um sussurro. E isso me assusta, porque complica tudo. A dinâmica profissional, a diferença de nossas posições. Você está pensando demais, interrompeu Jennifer, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Como sempre. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Evandro. É isso que admiro em você, essa capacidade de ir direto ao ponto, sem rodeios. 1 mês atrás, você chamaria isso de atrevimento, provocou ela. 1 mês atrás, eu era um idiota arrogante. Riram juntos, a tensão momentaneamente aliviada. A brisa noturna agitava suavemente o vestido de Jennifer, trazendo o cheiro do mar. Naquele momento, as estrelas acima do oceano pareciam brilhar especialmente para eles, testemunhando uma transformação que nenhum dos dois poderia ter previsto.
O que acontece agora? Perguntou Jennifer. Evandro se aproximou, eliminando o espaço entre eles. Com suavidade surpreendente, ele tocou o rosto dela, seu olhar pedindo permissão silenciosa. Isso, murmurou, inclinando-se para beijá-la. O beijo foi gentil, exploratório, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Jennifer viu no olhar de Evandro não o milionário arrogante do restaurante, nem mesmo o mentor profissional dos últimos dias, mas simplesmente um homem, vulnerável, imperfeito, finalmente autêntico. Sabia que isso complicaria tudo, disse ele, mas seu sorriso contradizia a preocupação em suas palavras. Algumas complicações valem a pena, respondeu Jennifer, entrelaçando seus dedos nos dele. Além disso, acho que tenho alguns bons conselhos sobre como gerenciar riscos. Evandro riu, o som reverberando na noite tranquila, livre, leve, sem reservas. A garçonete e o milionário arrogante, refletiu ele. Quem diria? Prefiro pensar em nós como dois investidores, corrigiu Jennifer com um sorriso, apostando em algo com potencial extraordinário de crescimento. Sob o céu estrelado de Fortaleza, com o oceano como testemunha, selaram esta nova fase com outro beijo, desta vez mais confiante, mais certo. O futuro estava repleto de desafios, de ajustes, de mundos a conciliar. Mas naquela noite, na praia de Iracema, Jennifer Silva e Evandro Salles não eram definidos por seus passados ou posições sociais, mas pela conexão genuína que haviam construído. Uma conexão que começara com um conselho financeiro desafiador e culminara em algo que nenhuma análise de mercado poderia prever. O encontro de duas almas que, apesar de todas as diferenças, reconheceram uma na outra exatamente o que precisavam.